Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a esse nosso encontro em que nós vamos conversar sobre reforma trabalhista. Nessa aula aqui em específico eu vou tratar da reforma no direito coletivo do trabalho. Tem bastante coisa que mudou, bastante coisa que pode aparecer na sua prova, então você precisa ficar muito atento, tá? Então, um dos pontos que a gente vai mencionar aqui hoje, a questão do negociado sobre o legislado. Essa é uma das maiores inovações da reforma trabalhista. É quase como se fosse o principal argumento para a execução da reforma. Há muito tempo, e ainda se você lembrar a época da graduação, se você pegar aí os manuais de direito do trabalho, você vai ver que já tem muitos anos em que se discute questões como flexibilização do direito do trabalho, desregulamentação do direito do trabalho. Aponta-se que o direito do trabalho seria uma legislação muito antiga, excessivamente protetora, e a principal resposta era aumentar as possibilidades para que as partes da relação capital-trabalho negociassem as suas próprias normas para os seus setores, para a sua especificidade, a sua situação. Esse é um dos principais argumentos da reforma. Lógico, a gente acompanhou a reforma, como ela foi feita, começou com poucos artigos, depois tivemos mais de 100 alterações, o Senado não revisou, teve uma medida provisória que já perdeu a validade, e olha, essa medida provisória não cai na sua prova, tá? A MP 808 já não cai mais neste exame, tá? No 26º exame ela não cai mais. Tudo isso aconteceu, mas o começo, um dos pontos centrais, um dos pilares da reforma é o negociado sobre o legislado, e a gente vai ver isso hoje. Tá? A gente vai ver também uma coisa nova, relativamente interessante, bacana, que é a representação dos empregados dentro da empresa. Isso já era até colocado na prática, mas agora a gente tem uma regulamentação desse assunto com a reforma. Temos bastante coisa para ver, muito importante. Saiba, a sua aula vai ter o melhor rendimento se você me acompanhar com papel, caneta, tomando nota e com uma CLT aí do lado. Ah, professor, eu vou acompanhar tudo, guardar tudo de cabeça. Fica muito difícil, tá? Nas aulas presenciais eu sempre falo como que funciona o processo de aprendizagem e a gente precisa cuidar do segundo ponto, que é a retenção da informação. Se você não gosta de anotar, pelo menos grava a aula. Ou então, esteja programado para rever a aula. Mas você precisa retomar as informações que está vendo, não trabalhar apenas com a ideia de ver aquela informação uma vez. Se você anota, depois você tem um caderninho ali, é muito mais fácil retomar os assuntos principais, ok? Conversados já sobre esse ponto, para que a sua aula tenha mais eficiência e você tenha um melhor desempenho na prova, legal? Vamos nessa então? Vamos começar. Vamos falar lá da comissão, coloca aí, ponto 1. A comissão de representação dos empregados. Comissão de representação dos empregados. A ideia é relativamente simples, mas o que a gente precisa saber, e já depois eu vou passar para a lousa o conceito, mas antes eu vou explicar. O que a CLT fez? Ela regulamentou a necessidade de se instituir em empresas com mais de 200 empregados uma comissão que tem como principal tarefa representar e dialogar com a administração da empresa. É isso que essa comissão faz, tá? Então ela pode apresentar ali demandas dos trabalhadores para a administração da empresa. Ela pode servir também de veículo de comunicação de informações da direção para os trabalhadores, ajudar a prevenir e remediar conflitos, mas, sobretudo, ela vai existir para promover esse diálogo com a administração da empresa, tá? Vamos colocar o conceito, então? Vamos lá. Para o seu caderno ficar completo, coloca aí 1.1, conceito, e anota o seguinte.
Trata-se de uma comissão. Trata-se de uma comissão a ser instituída nas empresas com mais de 200 empregados, e com a finalidade de promover o diálogo com a administração. Ok? Professor, onde que estão os artigos disciplinando esse tema? Vamos lá, então, 1.2, amparo legal. Aí você marca aí, artigo 510 A maiúsculo a artigo 510 D maiúsculo da CLT, naturalmente, tá? 510A a 510D da CLT. Vamos lá, ok. Beleza? Isso aí, o introdutório. Outro ponto importante, turma. O que é bem interessante você saber, pode ser que apareça assim na sua prova. Muitas vezes as provas gostam de números, tá? Então, aquela coisinha bem decoreba, não custa nada saber, tá? Então é o seguinte, nós mencionamos nas empresas com mais de 200, tá? Para a sua prova, o olhar é a legislação. Lógico que uma empresa com menos, se a empresa quiser, os trabalhadores quiserem, pode ter uma comissão. Mas a legislação estabeleceu um piso onde é necessário construir esta comissão para as empresas com mais de 200. Mas olha, se for mais de 200 até 3.000 empregados, são 3 membros na comissão. Se for uma empresa com mais de 3.000 empregados até 5.000, são 5 membros. E se for uma empresa com mais de 5.000 empregados, 7 membros. Já vou pôr isso na lousa, mas guarde essa ideia de que nós temos um escalonamento, ok? Outro ponto importante, a legislação teve aí uma lucidez. Tem um acréscimo nessa composição da comissão, que é o seguinte, e se for uma empresa que tem uma atuação em âmbito nacional, né? Então ela atua em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e o Rio Grande do Sul, ok? Vários estados. Eu vou construir uma comissão só, olhando a totalidade dos empregados? Aqui não. A legislação definiu que, nesse caso de atuação em diversas unidades da federação, esse critério aí, que a gente já vai pôr na lousa, vai repetir, do número de empregados representar o número de integrantes da comissão, vai ter que ser olhado em cada estado. Então vai ser assim, no Rio de Janeiro, quantos empregados tem lá? Tem 1.500. Então lá no Rio de Janeiro vai ter uma comissão com 3 empregados. Na Bahia tem quantos empregados? Tem 1.200. Então ali vai ter uma outra comissão também com 3 empregados. Entendeu? Então essa é a ideia de que você vai ter que olhar para cada estado da federação quando a empresa for grande assim o suficiente a atuar em diversos estados e no Distrito Federal. Ok? Beleza? Vamos colocar isso no caderno. Vamos lá. 1.3, a composição é decorebinha, mas vale a pena conhecer, ok? Composição. Vamos lá, eu acabei de mencionar que nós temos aí um piso, né? Nós temos que partir de mais de 200. Mais de 200 empregados até 3.000. Aí fica fácil. Você guarda esse 3
e marca que essa comissão de representação dos empregados terá 3 membros. Sacou? Até 3 mil, 3 membros. Legal. Vamos lá, então. Agora, e se tiver mais... Deixa eu voltar. Se tiver mais de 3 mil até 5 mil, aí nós vamos ter 5 membros na comissão. E se nós tivermos uma empresa com mais de 5 mil empregados, a comissão terá 7 membros. Tá? E aí aquela observação bacana, coloca aí, observação, anota o seguinte: caso a empresa tenha atuação em diversos estados e ou Distrito Federal, deverá ser constituída uma comissão em cada unidade federativa mencionada. E aí você lembra, vai ter que olhar em cada estado, por exemplo, quantos trabalhadores tem, para então aplicar aquele critério que nós mencionamos, tá? Guarda essa ideia, beleza? Outro ponto aqui, vale mencionar, mas você guardando a ideia central da principal atribuição da comissão, o que aparecer na prova você vai acertar. É o seguinte, o artigo 510, letra B maiúscula, vai ter um rol ali de atribuições dessa comissão. Mas, sobretudo, qual que é a finalidade dela? Promover o diálogo. Então, isso vai ser expresso, por exemplo, na ideia de promover o diálogo com a administração, representar os trabalhadores perante a administração, promover o diálogo a fim de evitar conflitos, buscar remediar conflitos, evitar comportamentos discriminatórios em relação aos empregados. Tem uma atribuição também de fiscalização, de acompanhamento do cumprimento das obrigações trabalhistas para com os empregados. Essa é uma ideia. Ela vai estar ali sempre conversando com a administração, tá? A ideia central passa por aí, mas é interessante também que você faça uma leitura desse 510 letra B, porque tem um rol ali que o texto pode aparecer na prova e ali temos exemplificações do que é esse diálogo. Legal? Vamos colocar no material aí. Coloca aí 1.4, atribuições. Vamos colocar assim, em linhas gerais, a comissão representa um instrumento ou ferramenta, um instrumento de diálogo com a administração. Ok? E aí eu peço a você que faça uma leitura atenta do artigo 510 B da CLT, e eu estou
especialmente preocupado com uma das atribuições que está relacionada à fiscalização do cumprimento dos direitos trabalhistas. Tá? Então, se essa comissão perceber que a empresa está fazendo alguma coisa que não está de acordo com o previsto na convenção coletiva, ela pode chegar na administração e pontuar, levar isso a um diálogo, ok? Guarda essa ideia do 510, letra B. E aqui só uma outra observação. Essa comissão, você viu que ela tem 3, 5 ou 7 membros, né? As suas decisões são tomadas por maioria simples. Ok? E aí uma coisinha que vale a pena observar aqui, chegou a entrar no texto da MP 808, era o artigo 510, letra E, que já caiu, mas o que importa aqui é a ideia, e aí a gente vai fazer esse parênteses. Não confundir essa comissão de diálogo com o sindicato. Né? A comissão é uma coisa, o sindicato é outra. Quem pode representar a categoria profissional é o sindicato. Quem pode atuar judicialmente é o sindicato. Quem vai negociar numa convenção coletiva é o sindicato. Num acordo coletivo é o sindicato. Tá? Quem é a parte do dissídio coletivo? O sindicato. A comissão não faz as vezes do sindicato. Tá? Não confundir isso. Legal? Não mistura aqui esse ponto. Combinado? Legal? Ainda falando da comissão, tem mais alguns detalhezinhos que a gente precisa ver. Por exemplo, o funcionamento do processo de eleição daqueles que vão compor essa comissão. É uma coisa nova, pode aparecer na prova, então vem comigo. Ó. Vamos lá. 1.5, eleição. Vamos destacar aqui os principais aspectos da eleição. Primeiro, ela deve ser convocada com antecedência de, no mínimo, né, 30 dias. Ok? Haverá aquilo que a gente chama de comissão eleitoral. Aqui nós temos 5 empregados que vão organizar a eleição, mas esses 5 não concorrem. Tá? Eles não concorrem. Eles vão estar ali presentes para cuidar da lisura do procedimento. Tá? Porque se ele concorrer, aí já parece que ele vai tentar conduzir as coisas para o que lhe convém, né? Então, são selecionados 5, se voluntariam 5 empregados e eles vão cuidar da comissão da eleição. Vão publicar o edital, definir o local da votação, guardar para que se assegure o sigilo do voto, o segredo do voto, tá? Então, eles vão cuidar da eleição, mas eles não concorrem, guarda essa ideia, tá? Outro ponto importante, vem aqui comigo, essa comissão, ela é algo que não se confunde com o sindicato, tá? E mais, super importante, essa comissão não pode sofrer qualquer interferência da empresa ou do sindicato. Ela tem que ser independente da empresa e do sindicato, tá? Guarda essa ideia. Imagina se cai na sua prova que essa comissão aí de representação dos empregados é um instrumento de aproximação do sindicato com a categoria, tá certo? Não, ela é independente. Guardou essa ideia? Muito importante, vem comigo. Vamos lá então. Outro ponto importante aqui. Vedada a interferência
vedada a interferência da empresa e do sindicato. Tá? Outro ponto bacana que você precisa saber. Não podem concorrer o empregado que seja contratado por prazo determinado, não pode concorrer. A lei já diz que não pode, não vai ter nem debate. Não pode concorrer. Tá? Ah, estou em contrato de experiência. Posso concorrer para a comissão de representação dos empregados? Não, não pode. Tá? Também não pode concorrer quem estiver com o seu contrato suspenso. A pessoa está afastada, recebendo auxílio doença previdenciária há muitos meses, quer concorrer. Pode? Não pode. Igualmente, não pode concorrer aquele que estiver no curso do aviso prévio. Ah, mas é tempo de trabalho. Não importa. Aqui já foi dada a manifestação de vontade com a finalidade de extinguir o contrato de trabalho. Já se sabe a data em que o contrato vai acabar. Nesse cenário não pode concorrer. Tá bom? E aí, ó, vou mencionar umas coisinhas, talvez sejam mais da prática do que pensando em prova, mas não custa nada mencionar. Ó, coisa assim. Vamos lá. Tá bom. Vai ter a eleição e aí é aquele caso que a empresa tem mais de 3.000 até 5.000 empregados. Então, são quantas vagas? 5. Aparecem 4 pessoas. O que acontece? Os 4 são eleitos. Aí, né, fica sossegado. Vai ter uma comissão com menos integrantes do que o máximo possível. Né? Dava para ser 5? Dava, mas só tem 4 interessados. Tudo bem. Ok, paciência. Tá bom, vai ter outro caso. Vai ter uma eleição e aí não aparece ninguém. O que acontece? A comissão eleitoral vai fazer uma ata, vai registrar que foi aberto o procedimento, que não apareceu nenhum interessado e que, já como não houve nenhum interessado, não vai ter comissão. E aí, no prazo de 1 ano, deve ser chamada uma nova eleição para que no futuro, eventualmente, se forme aí essa comissão. Legal? Então, a legislação já viu saídas para quando não tem interessados. Não custa nada mencionar isso, tá? Para fechar a comissão, só mais um detalhezinho, vem comigo, para a gente falar um pouco do mandato. O que a gente precisa guardar aqui? 1.6. Quando a gente fala do mandato, o que você precisa guardar? Primeiro, ele tem prazo de 1 ano e aquele interessado vai ter estabilidade provisória, garantia no emprego, tanto faz, desde o registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato. Quando você estiver estudando esse tema, eu quero que aqui você lembre da CIPA. Porque é igual? Não, porque é parecido. Tá? Por quê? O empregado que compõe essa comissão, ele tem uma garantia no emprego contra a despedida arbitrária. A despedida arbitrária também caracteriza a proteção daquele que está na CIPA. Note que os dois são comissão. Uma comissão de representante dos empregados, tema da aula de hoje, estabilidade contra a dispensa arbitrária. CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, estabilidade contra a dispensa arbitrária. A dispensa arbitrária, ela é um pouco mais ampla, porque ela envolve quando que uma dispensa não será arbitrária. Ela pode ter fundamento 4 situações. Disciplinar, que aí é a situação mais comum, e tem outras. Técnico, econômica e financeira. Tá? Então, por exemplo, o dirigente sindical, que é uma outra figura, ele tem uma proteção, ele tem uma estabilidade
contra uma dispensa sem justa causa. Ele tem que cometer uma falta grave e depois isso tem que ser apurado no inquérito. Ele tem que cometer uma falta, tá? Mas suponha que a empresa esteja mal economicamente, não está tendo bons resultados. Isso é um argumento válido para romper o contrato do dirigente sindical sem qualquer problema? Não, porque o problema econômico da empresa não é uma falta disciplinar. Agora, nessa comissão, um problema econômico justifica a dispensa. Então, é dispensa arbitrária, que é aquela que não se fundamenta em um motivo disciplinar ou técnico, econômico e financeiro. Guardou essa ideia? Foi? Beleza? Vamos em frente, então? Vamos para o nosso próximo tópico. Vamos falar agora da contribuição sindical. Ah, isso aqui também mudou. Mudou bem. Tá? Contribuição sindical. Contribuição sindical. Coloca aí, conceito. Trata-se de contribuição. Trata-se de contribuição relativa à categoria econômica, as empresas, né? E a categoria profissional que era, e grifa, era obrigatória. Que era obrigatória. Porém, se tornou facultativa com a reforma trabalhista. Com a reforma trabalhista. Tá? E aí, pessoal, só voltando, como que era antes da reforma? Antes da reforma, todos os integrantes das categorias econômicas e das categorias profissionais tinham o dever, a obrigação de recolher essa contribuição. Contribuição sindical. Era o imposto sindical, porque ela era obrigatória. Agora, com a reforma trabalhista, essa contribuição continua existindo com a finalidade de custear o sistema sindical, mas ela se tornou facultativa. Recentemente, o STF julgou ações diretas de inconstitucionalidade que estavam questionando essa mudança da reforma trabalhista, no sentido de transformar essas contribuições de obrigatórias para facultativas, e o STF definiu que não há inconstitucionalidade. Então, de fato, agora elas são facultativas. Uma coisa que eu quero que você preste atenção aqui. Não confunda essa contribuição sindical, que era obrigatória e hoje é facultativa, com aquelas outras contribuições antigas que sempre foram facultativas. Eu vou dar o exemplo mais tradicional. Mensalidade do sindicato. Quando você é representado pelo sindicato, você é representado porque você integra a categoria profissional, você é um dos trabalhadores, mas você pode ser mais do que isso. Se você quiser, você pode se dirigir até o sindicato, se associar ao sindicato, participar mais intensamente das atividades do sindicato, ter benefícios em relação a algumas atividades que são prestadas pelo sindicato, mas já que você está associado, você paga ali uma mensalidade todo mês, por exemplo. Tá?
Essa mensalidade é só para quem é sindicalizado. A contribuição sindical, que agora é facultativa para todos. Então, eu posso ser um trabalhador que não está sindicalizado. Eu não fui lá assinar o papel, falar, adoro você, estou associado, quero ir no clube todo final de semana. Não fui lá assinar. Mas eu vi que tem uma contribuição, chegou uma cartinha, falou, você quer pagar? Posso falar, quero. O que tem? Eu posso pagar a contribuição sindical, ela é facultativa, mas ela não é apenas daqueles que estão sindicalizados. Toda a categoria, seja dos empregadores, seja dos empregados, podem livremente contribuir, tá? Agora, nesse ponto, o que eu quero que você veja? Aqui, ó, vem comigo. Nós temos o amparo legal, 2.2. No amparo legal, o total, né, a gente vai do artigo 578 a 600, mas aqui é especial estudar. 578, 579, 578, 579 e 582 da CLT. Promete para mim que você vai dar uma lida, tá? Por quê? É bem provável que, se isso aparecer na sua prova, vai passar por esses artigos. Legal? Então, sobre a contribuição sindical, qual que é a primeira ideia central que você tem que guardar? Se você estiver anotando, quiser colocar assim, conclusão, agora essa contribuição é facultativa. Esse é o ponto principal. Legal? É isso que você tem que levar para a prova para acertar essa questãozinha e vir com sucesso para a segunda fase. Combinado? Vamos avançar um pouquinho? Vamos lá. Agora a gente já está mais perto dos finalmente. E aí, só mencionar um detalhe. No ponto 3, os instrumentos de negociação coletiva. E aqui nós temos dois, né? Nós temos a convenção coletiva de trabalho e o acordo coletivo de trabalho. Isso aqui vocês já viram e a gente só vai retomar, porque não custa nada fixar o conhecimento, mas vamos nessa. A convenção coletiva de trabalho é aquele ajuste, aquele acordo que se firma quando dois sindicatos estão negociando. É sindicato das empresas e sindicato dos empregados, e eles vão chegar a um acordo que se chama convenção coletiva de trabalho, tá? O acordo coletivo de trabalho ele tem uma abrangência menor, porque é sindicato de empregados e uma ou mais empresas. Tá? Então, qual que é a ideia? Aqui dá um exemplo concreto que está até acontecendo aqui em São Paulo. É um ponto que tem aparecido aí nas conversas que a gente tem tido com alguns colegas que estão também aí na atuação prática. É o seguinte, tem muito tempo, teve uma situação aqui envolvendo uma paralisação parcial nas atividades por parte dos professores, né? Então, o que estava acontecendo? O sindicato dos estabelecimentos de ensino estavam negociando com o sindicato dos empregados nos estabelecimentos de ensino, os professores. O sindicato das escolas e o sindicato dos professores. Empregadores, empregados. Capital, trabalho. Tá? Quando esses dois sindicatos chegarem a um acordo, esse documento chama Convenção Coletiva de Trabalho, que vai ter abrangência para toda a categoria. Combinado? Ok? Como a situação nessa negociação estava muito difícil, foi proposto que se firmasse um acordo
coletivo de trabalho envolvendo parte dos empregados e parte das empresas. A proposta era que o Sindicato dos Empregados firmasse um acordo com algumas das escolas aqui de São Paulo, escolas de bastante tradição, renome, cujo público que frequenta está no topo aí da pirâmide social, ok? Era o público, né, a classe A mais abastada. Então, tinha a ideia da convenção envolvendo todos, mas enquanto isso estava ali acontecendo, paralelamente tinha uma proposta mais enxuta, restrita, que envolvia o Sindicato dos Empregados, porque precisa participar coletivamente o sindicato, e aí algumas escolas. Então, o acordo coletivo ele é menor, ele envolve uma empresa, algumas empresas, ele não tem a abrangência de uma convenção coletiva que trata de todos, pois tem 2 sindicatos na convenção coletiva. No acordo coletivo tem um sindicato só dos empregados, negociando com uma empresa, ou 2, ou 3, ou algumas empresas. Tá? No acordo coletivo, só tem um sindicato negociando. Tá? Vamos lá. Então, destaca aqui, ó. Convenção coletiva de trabalho. Nós temos 2 sindicatos. No acordo coletivo de trabalho, nós temos apenas um sindicato. Nesse tópico aqui, nós temos uma mudança importante da reforma. Só deixa eu passar aqui para a próxima página. Coloca aí 3.1, um amparo legal, para vocês darem aquela conferida. Artigo 611 a 625 da CLT. E aí, um ponto importante aqui, ó. Aqui você vai ter que colocar uma estrelinha. Isso aqui vai brilhar. Que é a prevalência do acordo coletivo de trabalho, artigo 620 da CLT. Tá? Qual que é a ideia aqui? O que esse artigo 620 está definindo e é uma novidade da reforma? Ó, o artigo 620, agora com a reforma, definiu que as normas dos acordos coletivos sempre prevalecerão em face das convenções coletivas de trabalho. As normas dos acordos coletivos... Opa! Vamos lá. As normas dos acordos coletivos sempre prevalecerão em face das normas das convenções coletivas. Por exemplo, se uma convenção coletiva estipula que o intervalo mínimo para refeição e descanso, aliás, mínimo não, estipula que o intervalo para refeição e descanso será para todos de 1h30 minutos, o acordo coletivo de trabalho definir que naquela empresa o intervalo será de menos tempo, será de 30 minutos. Então, a norma da convenção é 1h30. Mas o acordo coletivo naquela empresa definiu só 30 minutos. 30 é menos, 30 é pior. 30 é um intervalo menor, você descansa menos. Não importa. Vai valer a norma do acordo coletivo. Essa mudança, ela impacta o princípio da norma mais favorável. Você se lembra quando nós vimos princípios do direito do trabalho, aquela ideia central de que no direito do trabalho se aplica quando há normas divergendo, aquela que é mais favorável ao trabalhador. Porém, agora, com o novo artigo 620, que você vai ler, ok? O 620 você vai grifar, vai marcar. Com esse artigo, a norma do acordo vai prevalecer, mesmo que ela não seja mais benéfica. Tá? Então, guarda essa ideia da prevalência
do acordo coletivo em face da convenção coletiva, ok? Vamos lá, só para mencionar um outro ponto também da reforma, coloca aí 4, negociado sobre o legislado. E aí eu preciso que você anote aí o conceito deste tópico. O que é que a gente está falando quando adota essa frase, esse princípio? Vamos lá. Trata-se do princípio que busca privilegiar a negociação coletiva e as normas coletivas como instrumento de regulamentação das relações de trabalho, em face das normas estatais. O que tem de central aqui? A reforma trabalhista disciplinou, a gente já vai colocar os artigos, mas disciplinou expressamente na legislação situações em que as partes, os sindicatos ou sindicatos e empresas, podem sentar e negociar regras da relação de trabalho com um direcionamento diferente daquele que está previsto em lei. Vou dar um exemplo bem claro para guardar essa ideia. Olha lá, quando a gente fala do intervalo intrajornada, que é aquele intervalo para refeição ou descanso, você se lembra que nas jornadas superiores a 6 horas, este intervalo será de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas, salvo estipulação em norma coletiva. O que se compreendia? Que esse salvo era apenas em relação ao máximo de 2 horas. Se existisse uma convenção coletiva determinando o intervalo de 3, ele estaria valendo. O entendimento era, antes da reforma, que os sindicatos não poderiam reduzir esse mínimo de 1 hora. Essa era a posição pacífica. Agora não é mais. O artigo 611A maiúsculo, inciso 3, deixa claro que as partes na negociação coletiva poderão reduzir este intervalo para, no mínimo, 30 minutos. Então, nós estamos vendo o negociado se impondo sobre a regra estatal. É essa a ideia, tá? Vem aqui. O que eu preciso que você estude?
Coloca lá, observação, estudar artigo 611-A da CLT, que são exemplos de temas que podem ser flexibilizados. Então, aqui a gente coloca o sinal de positivo. O que está tratado no 611-A pode ser flexibilizado. Esse exemplo do intervalo está aqui dentro do 611-A no inciso 3. E também eu preciso que você veja o artigo 611-B, que trata de temas que não podem ser negociados, como, por exemplo, regras para acesso do seguro-desemprego, regras de FGTS, salário mínimo, identificação profissional, anotação na carteira de trabalho. Essas estão lá no 611-B, tá? É importante você conhecer bem esses dois artigos, ok? Beleza? E aí, para encerrar, mais uma alteração da reforma bem importante, que foi afastar de maneira textual na legislação o princípio da ultratividade. Vem comigo. Coloca aí, ponto 5, vedação à ultratividade. Qual que é a ideia? Qual que é o conceito? Parece simples, mas é preciso que a gente reveja. Qual que é a ideia aqui? Os efeitos das convenções coletivas de trabalho, que a gente já viu o que é, e dos acordos coletivos de trabalho, que a gente também já viu o que é, tá? Os efeitos das convenções coletivas de trabalho e dos acordos coletivos de trabalho estão limitados opa, deixa eu corrigir aqui. Ao prazo de vigência. Qual que é o prazo de vigência? 2 anos. Professor, mas isso não é um tanto óbvio? Relativamente. Por quê? Vou explicar. Esse é um tema de bastante debate. Os acordos coletivos e as convenções coletivas, elas têm um prazo de 2 anos, não é? Mas a gente tem que lembrar que esses ajustes, eles vão estabelecer direitos, condições, benefícios. E aí o que se entendia até recentemente? Seguinte, se uma convenção coletiva de trabalho definia que as empresas ali iriam pagar uma cesta básica aos seus trabalhadores que recebessem até R$2.000, por exemplo, ok? E aí tinha uma vigência de 2 anos. Passava o prazo da vigência, a posição que existia na súmula 277 do TST era que enquanto não houvesse uma nova convenção coletiva que afastasse esse direito, as empresas tinham que continuar pagando cesta básica, num olhar de que aquilo tinha aderido ao contrato de trabalho. Tá? Era uma situação de proteção do trabalhador. Pensa num acordo coletivo de trabalho em que as empresas que assinaram esse acordo com o sindicato, pensa em 2 empresas, elas se comprometeram a custear a mensalidade das pós-graduações de seus trabalhadores. Passou o prazo, ela para de pagar, aí o trabalhador toma um susto. Tá? Então, esse era o entendimento. Agora, com a reforma, o artigo 614, parágrafo 3º, deixou claro que não existe mais qualquer projeção dos efeitos
desses acordos para depois do prazo. Não tem mais ultratividade. Acabou o prazo, acabou os efeitos da convenção. Mesmo que demore 1 ano para ter uma próxima, não tem problema. Acabou o prazo, acabou o efeito. Tá? Vem cá. Marca aí para mim, para a gente poder fechar aqui, o amparo legal. Marca aí. Artigo 614, parágrafo 3º da CLT, que é o que vale para a sua prova. Lembrando que esse texto se contrapõe à súmula 277 do TST, que já tinha até seus efeitos suspensos por conta de uma decisão do ministro Gilmar Mendes, lá na DPF 323. Mas o que é importante guardar? Agora não tem mais. Acabou. Não pode cuidar de efeitos de ultratividade da convenção coletiva, do acordo coletivo para depois do prazo. Acabou o prazo da convenção? Acabou. Então aqueles direitos ali não mais precisam ser observados pela empresa. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui esse nosso encontro de direito coletivo, olhando sobre a reforma trabalhista. Saiba que estamos aí torcendo para que você tenha um desempenho excelente na sua prova. Conte conosco e nos vemos na segunda fase. Beleza? Abração e até mais.